Então, pessoal, estamos de volta, né? Eu não vou dar toda a saudação, porque o vídeo anterior a gente já deixou essa brecha que voltaríamos para falar do Fluminense e do VAR, né? Senão o vídeo fica muito longo, o pessoal gosta da gente, mas tem um limite de paciência. Doguinha, Fapinha, Fluminense, Olímpia e Fluminense, né? Primeiro jogo 2-0 Fluminense, uma vitória que parece tranquila, mas não foi. O jogo estava muito amarrado, até um gol sem querer ali do André, um chute Sem despretensioso. querer, não, não foi sem querer, cara. Como é que gol foi sem querer? Ah, sem querer, pô, mal Caindo. desviou, Chutou mal a bola desviou, no pô. gol, pô. Gol sem querer que se você Daqui. tivesse chutado a bola no gol. Caraca, Fábio, porra, se ele chutasse a bola do jeito que A ele chutou, bola eu pode saía ter de entrado casa, por ia lá no sorte, Maracanã e mas não foi sem pegava. querer. O Ah, cara sem quis fazer o querer, gol. porra. Não, Não, não quis. cara. Chutando daquele jeito, ele não quis Ah, fazer o não, gol, não não. Lógico que quis. quis, ele É, quis não chutar no Ele dá. canto, foi a bola marcar foi no ponto no meio. Cartola. Ele marcou ponto no Cartola, chute no gol. Não Ô, foi sem querer. meu cachorro pegava aquela bola, cara. E é um Shih Tzu, hein? Não é grande, hein? Só Não, pra né? lembrar, porque os caras vão achar que é um pastor Não, alemão, que porra, é um border não, collie, não, é um Shih Tzu. não, calma aí. Pô, O seu. calma, sem Tem gaguejar. um reflexo enorme, o seu shih tzu aí. Não é isso, Hã? não. Pegou no meio ali, desviou, cara. Não tem como pegar. Pô, ele chutou caindo, cara. Peteleco, ele deu pro gol. Mas tudo Foi bem, não forte, foi interessa. Foi gol. forte. Foi gol. Não, duvido que quando ele chutou, algum torcedor do Fluminense vai falar, a bola vai entrar. Não, porra, que Foi merda. Aí a bola forte, não deu nem entrou. tempo de reagir. Tá bom, vamos. Um É. gol acidental. Não Fica importa que melhor do que sem entrou. Não querer? Foi de importa que a sorte, bola gol entrou. de sorte. Tudo bem, sorte eu Gol acredito. de sorte. Gol Gol de cagado, sorte pode do ser. Até gol André. cagado eu admito. Ah, tá, tá. Um gol cagado do André. Depois um gol de Libertadores do Cano. Tromba pra lá, tromba pra cá. E conseguiu finalizar com um toque só, clássico do Cano. Se ele der dois, ele cai, né? Tem que ser um toque só na bola. Se ele tocar duas vezes, ele pisa na bola. Mas Fluminense 2-0, uma boa vantagem, né, Fapinha? A gente fica de brincadeira assim, mas é uma boa vantagem. No entanto, o Olímpia veio de uma vitória contra o Flamengo de 3-1, né? Isso, assim, dá uma graça no confronto, né? Porque, tecnicamente, o Fluminense é muito melhor. Fala aí, Exatamente. Fábio. Exatamente. Eu acho que eu estava mais comedido, né, sobre esse jogo. Eu respeito o Olímpia, né? Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que o Fluminense poupou o time durante o final de semana, todo o time, todo, até o goleiro, né? O time totalmente concentrado nesse jogo, levando a sério, levando a sério, não existe uma gota de Soberba. salto alto, de soberba. Então, acho que, cara, só uma hecatombe para o Fluminense não se classificar. O Fluminense é melhor que o Olímpia, vai levar o jogo a sério, vai jogar com força, vai jogar para cima. E o Fluminense, eu tô com muita sensação de que o Fluminense vai ganhar esse jogo, conhecendo o Fluminense, que vai ganhar esse jogo. E vai jogar sério, mesmo que não, se der um azar de não ganhar, não vai ser desclassificado, né? Eu acho que o Fluminense passa com tranquilidade esse jogo, não tranquilidade, mas passa com certeza do Olímpia. Posso me enganar, mas é uma tragédia. Mas o Fluminense vai passar. Fapinha, você que é pô, tricolor, né, do nosso grupo aqui, né? Tirando o Fábio eu sei que já, e o Felipe Melo com certeza. Quem mais jogou Libertadores para esse time do Um Fluminense monte, aí? cara. O Ganso é campeão da Libertadores. O Não, Fábio. não, tô perguntando uma boa. Eu tô te Não, falando. Fábio Ó, o Cano, Fábio e o Felipe Cano é Melo, a tudo sexta Libertadores do Cano, tá? no cano? O Ganso é campeão da Libertadores, né? Aham. Tô várias. Aí tem Várias. o Fábio, né? Maior jogador de Libertadores. O cara que mais jogou Libertadores no Brasil, né? Tem o Aham. Felipe Melo, um monte de Libertadores, né? Aham. Aí você tem lá o Guga, que jogou no Atlético Mineiro um tempão e tá jogando no Fluminense. Você tem o Keno, não precisa nem falar, né? No Atlético, né? Palmeiras, Atlético, enfim. Né? Ah, não, legal. Só eu tava te Não, aí perguntando você porque eu não tem lá sabia. Parei de o pensar. Arias, também jogou um monte de Libertadores. Né? Aí você tem David Pinho, Braz? é a quarta Libertadores dele, né, no Fluminense. Né? O Fluminense está jogando com Libertadores direto. Né? Você tem. Quem é o outro zagueiro? Tem o Marlon, que já jogou Libertadores também. Antigo, mas já jogou. O Braz? Então você tem, cara, um time Teve todo Braz, né? experiente. O time é muito experiente. E os jogadores que É, um jogaram time pouco, experiente, legal. os jogadores Eu que te jogaram perguntei pouco, só para saber são disso. três. Né? Três é o jogador que está numa fase excelente de seleção brasileira. Né? Você tem. O Marcelo volta ou não volta? Hã? Marcelo volta quando? A O suspensão Marcelo só na dele é semi, ele está para quê? suspenso. Só na Mas semi. o primeiro jogo.
Mas o primeiro jogo da Semi ele já volta ou não? Já volta, já Já. volta, já Ah, volta. tá. É, porque ele pegou um jogo aqui, depois pegou os dois do Isso. Olímpia, né? Você Isso aí. tem o É. Léo Fernandes, um jogador com experiência grande lá fora. Cara, é muito jogador, cara. O Fluminense tem muito jogador. Não, então tá recheado aí de jogadores experientes, verdade. E É, todo vitoriosos, mundo tá? campeão? E vitoriosos, né? Campeões, né? Pelo Fluminense, algum não? Não, porque o Fluminense não tem, mas vai ser. Ah, não, tá. É só... E você tem ainda também o Fred Eu não Renan, que já tinha são vários todas as campeões. informações, eu estou te pedindo aos poucos. Então, aqui, Eu tenho visto, cara, tenho visto o torcedor do Fluminense muito nervoso, cara, muito ansioso. Eu já falei que essa baba? mas ainda assim estão muito nervosos. Vocês sabem, meu pai é tricolor, eu tenho um irmão tricolor. Você vê como eles estão tensos. Eu andei navegando nessa semana aí pelo YouTube, pelos canais do Fluminense, né? Dos torcedores do Fluminense. Você vê os comentários assim, os caras não estão se aguentando. Os caras Não, estão eu, nervosos. eu acompanho os canais do Fluminense, eu acho o seguinte, tá todo mundo assim com uma ansiedade para o jogo acontecer logo. Isso aí. E É. todo mundo Normal, confiante né? que vai passar, mas o pessoal tem, como o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia duas vezes, Olímpia. com um time melhor, não com um time melhor que esse, mas com um time melhor do que o do Olímpia, né? Então você fica, porra, duas vezes aconteceu a mesma coisa, um roteiro parecido, né? É o Fluminense melhor, com gols de diferença e eliminado. Né? Agora, mas eu acho que o Fluminense foi surpreendido, no caso, né? Muito confiança, um pouco de salto alto, né? Um pouco de displicência. Ano passado, com o Luiz Henrique, teve aquele anúncio da venda do Luiz Henrique na semana do confronto, o time totalmente desconectado da competição com o Abel mal, né? Então é um cenário totalmente diferente. O time está muito concentrado, né? Os jogadores sabem da oportunidade que tem de ser campeão, e é uma oportunidade muito boa de ser campeão, porque vai final só. É num jogo só aí no Maracanã, não é num jogo É. só aí na Argentina, é um jogo só aí no Maracanã. Então é uma oportunidade muito grande de o Fluminense ser campeão, cara. O Fluminense não perde no Maracanã para time de fora, nem lembro quando. Nem lembro quando foi a última vez. De verdade, nem lembro. Acho que foi no ano Interessante. passado. O Vamos Fluminense vem levantar isso aí. forte Vamos mesmo. levantar. O Fluminense vem bem Na forte. Libertadores já foi em 85. Sexta-feira a gente volta para falar disso aí, desse jogo aí, como É foi. muito Não, diferente. dependendo é quinta-feira após jogo. É. Ou Se isso. perder isso. Não, dependendo. Dependendo Não. de algumas coisas. Você vê se a internet vai estar funcionando no dia. Mas, ó, lá no Paraguai é clima de guerra, hein? Clima de guerra. Não, eles vão com tudo, mas o Fluminense também Vai já ter tá. foguetório em hotel, vai ter Vai briga de ter, torcida, vai ter, vai mas o ter Fluminense está preparado, já tá. apedrejamentos de O Fluminense está ônibus, mais do que preparado, o Fluminense está esperando isso. Então, por isso que eu acho vai que não vai ter como. ser Não vai ter como. A não ser que pode acontecer, ser operado pela arbitragem. Né? Vocês vão chegar aqui na quinta-feira, vai falar que não foi operado. também. Cara, pode ser operado, a gente sabe como é que Pode, é. pode. Pode Mas hoje é mais então, difícil, né? Tirando o que fizeram com o difícil. Vasco. Tá de brincadeira. Que é Hoje é mais difícil. difícil. Hoje é mais difícil. Na Comebol é mais Não, é mais difícil. difícil que tem o VAR, né? Mas não é difícil expulsar um cara do Fluminense, ou Sim, amarelar o time inteiro, ou picotar, Ah, ou não. acelerar ou picotar o jogo, né? O Mas Fluminense tem que estar preparado para isso, né? Não pode entrar não, na o time tem que estar pilha. Não preparado. pode entrar na Mas isso pilha. pode acontecer. Então, eu acho que a maneira do Fluminense ser eliminado é dessa forma. Eu acho que o time está muito concentrado, esperando esse clima de guerra. O pessoal É. sabe como é que é o defensor Del Chaco, sabe como é que foi com o Flamengo, sabe como é que foi com o próprio Fluminense ano passado. Então, eles estão esperando o clima de guerra. Estranho vai ser É. O Fluminense, assim, aí eu acho que passa pelo banco, né? O Diniz passar essa tranquilidade, que muitas vezes ele se altera, né? é É verdade. uma coisa dele. Ele encarna ali, ele fica muito nervoso. E não pode passar isso, porque certamente o tempo vai passando e o Olímpia vai buscar esse Não, confronto físico para desestabilizar o jogo, cara. e, Porque e, na bola não vai. O E Olímpia é fraco. aqui eu acho que a gente pode falar, eu vou falar aqui, eu acho que a torcida do Fluminense está mais ansiosa ainda, porque sabe também que é melhor que o Inter. Então, tipo assim, a gente sabe que vai chegar, se der lógico, o Fluminense ganha do Olímpia, ganha do Inter e vai para a final. E é no Maracanã. Então, a confiança e a ansiedade é muito grande. Eu acho que vendo os jornalistas e os youtubers falando, né, eu sinto isso. Eu sinto que porra, o pessoal fala assim, cara, é agora.
né? É no Maracanã, é um jogo só, É. não são dois jogos, é no Maracanã. O Fluminense não perde no Maracanã, ou não vem perdendo, né? E mais do que não vem perdendo, você vem ganhando, não é só não vem perdendo, vem ganhando, vem se impondo, né? Eu, Então, eu, eu só discordo um pouquinho assim dessa. Lógico, tem que ser confiante, mas não, é o que eu falei melhor agora que foi como o. a torcida do Fluminense pensa, não é como. Não, mas eu acho que pensar que é melhor que o Inter, assim, É coisa é do melhor. torcedor, cara. É coisa do torcedor. Não, sim. O torcedor tem o Inter como um. Eu acho, eu pelo contrário, eu acho que o Fluminense é melhor que o Inter, mas eu acho que o Inter impõe dificuldade ao Fluminense que ano passado impôs, com o Mano, né? Não sei como é que vai ser com o Cudê. Porque Cara, a verdade é que o O Cudê não Inter tem um ganhou time nada. forte fisicamente, né? Então o Fluminense não gosta desse jogo muito físico. Então eu acho que isso pode causar uma dificuldade. Agora, a torcida Não, do Fluminense ganhou bem no Inter aqui de 3-1 e tem o Inter não está jogando bem no Brasileiro. Então a era sensação outro nossa time. é que a gente vai passar Outro pelo Inter. time. Não, olha só. Quando o Fluminense ganhou do Inter, o Inter era outro time. Era outro O Inter time. se reforçou muito aí. Era. Esse goleiro que o Inter trouxe, esse Uruguai aí, o Rocher, né? Cara, um goleiro muito bem, tá muito bem. O Ener Valencia é um É monstro ali melhor na que o frente. Fábio? Esse goleiro é melhor que o Fábio? Pô, Fabinho, você tá pegando um cara de 40 anos e o Rocher é novo, mas o O Rocher Fábio é hoje uma tá máquina de agarrando. jogar hack. Tá uma Não, máquina. tudo bem, pode ser, mas o Rocher é um grande É, goleiro, a É um grande entendeu? máquina de goleiro. agarrar. Eu acho que assim, o Inter tá muito feliz com a Ah, contratação dele. Ele classificou o Inter, né, contra o River. Então, O assim, Valência é melhor que o ele. Cano? Eu não sei não, hein, galera. Cara, Valencia é muito melhor que o Cano. O Muito quê? melhor. Não é Sei pouco, é não. muito melhor. Faz Onde mais é gol que que o Cano? o Valencia Ele faz estava? mais gol que o Cano? Onde ele estava? Não, ele faz mais gol que o Cano? Onde Lá ele na estava? Turquia, sei lá, na Grécia, sei lá onde ele tá. Onde ele jogou? Pega o histórico dele, pega o do Cano, a gente faz o Não, ele comparativo, jogou só rapidinho. ele jogou Não na dá, Europa, não mas não dá. jogou em time grande, não, cara. O Ener Valencia não jogou em time grande, não. Não é o Valencia do Manchester United, não. Não, tudo bem, mas jogou na Europa. Eu Jogou. acho que, enfim, esses caras tinham que jogar lá. Então, assim, o Enner é muito bom. Aí, o que que esses caras ajudaram? O Alan Patrick, que era um talento solitário no time do Inter. Pô, tu viu os jogos do Inter, cara, dava pena. Era o É Alan verdade. Patrick, só ele, Alan Patrick, só ele, pô, tava foda. Eles trouxeram o Arangues. Então, assim, o time do Inter tá bem mais forte. Bem É um melhor. time pesado também para Libertadores, sabe? Assim, em termos de tradicional na Libertadores, os caras gostam dessa É porra, verdade. desses dois jogos, um contra o outro, sabe? É mata-mata. Se fossem 40 jogos, o Fluminense ganharia o campeonato. Mas em dois jogos, cara, é foda. Contra o Não, é. River, Não, eu em concordo com 40 você. jogos, ganharia do Pode Inter, acontecer, entendeu? pode acontecer. É um Mas, clássico porra, brasileiro. e o Inter ganhou muita força eliminando o River, cara. Muita força. Porque Muito. não era nada, assim, não era esperado. Ninguém apostava uma ficha no Inter. E Não, o é um Inter, clássico cara, brasileiro. Eu acho que o Inter que decepcionou. foda. O River que me decepcionou. Acho que não foi o Inter que. Na verdade, verdade. Eu achei que foi uma decepção foi o River. Não foi uma. Que o Inter tenha jogado muita bola e passou pelo River. Pelo River. Eu acho que foi ao Caralho, contrário. O River jogou muito mal. Não, olha só, o River lá contra o Inter na Argentina, o placar foi passou. muito mentiroso, muito mentiroso. Não, e aqui Sim, jogou muito sim. mal. Que foi. Eu Muito, sei, era para gente, ser mas assim, goleada na Argentina. Era. a gente tem que parar de olhar só o que perde. A gente tem que Não, olhar o mas que pode. ganha, Mas eu digo, tipo cacete. assim, o que acontecer com o Inter pode acontecer com o Fluminense, com o River, quer dizer. O Fluminense pode massacrar aqui, ganhar de 1-0, 2-1 e chegar lá e levar 2-0. É. Acontece, é um Por clássico. exemplo, vou te dar um exemplo, não preciso ir longe. Eu acho que 2-0 para o Olímpia foi pouco. A gente está falando que tem o jogo de Concordo. volta As chances que o Fluminense porque só perdeu, foi 2-0. Era as para ter sido chances, muito mais. as chances que o Entendeu? Fluminense perdeu. O Fluminense perde muito gol. É. Esse jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, cara, o Lelê, pelo amor de Deus, abusou de perder gol. Sim, então assim, O não, mas negócio tira foi o ruim. Atlético, vamos botar. A gente diz que tem jogo de volta porque o Fluminense foi muito mal. Como eu falei que o Flamengo não perdeu o jogo no Paraguai. O Flamengo perdeu o jogo no Maracanã, ganhando de 1-0, pô. Não é placar para se ganhar do Olímpia. Enfim, Doguinha, fala um pouquinho aí. Eu e o Fabinho, a gente dominou esses 20 minutos de vídeo. Não, eu falei, vai ser uma guerra lá absurda. A torcida do Fluminense está muito ansiosa já, desde o primeiro jogo lá que eu vejo a ansiedade do torcedor tricolor. Eu vejo o meu pai mandou um áudio hoje nervoso com essa provocação que está acontecendo lá no Paraguai dos dirigentes. A própria mídia paraguaia tá incendiando o negócio, tá botando o jogo como se fosse o jogo do ano e que vai Mas ter pô, Olímpia é, né? troco. Não, assim, vai ter troco, vai ser olho por olho.
Eles não aceitaram muito o que aconteceu aqui no Rio, não, inclusive na briga de torcida na Copacabana. Teve tudo isso, teve todo um enredo aí É, pesado que eles levaram para botaram lá em cima e a coisa lá vai ser feita. Tô preocupado mesmo até com a segurança lá do jogo, externo. né? Mas eu acho que isso é mais de boca, Doguinha. Pode ser, pode ser. Assim, é aquela história, né? Eu acho que o Fluminense tem que ter só consciência quando eu digo que eu acho errado. Eu acho que deveria poder, tá? Mas a gente também não pode fazer tudo que vem na nossa cabeça. Tipo, tá 2-0, o Lelê querer pegar e dar uma pedalada em cima do cara. Aí o tempo pode fechar. Acho que tem que ter a consciência que você não pode fazer isso, porque os caras vão estar com a faca nos dentes. Mas acho que toda essa confusão, essas ameaças, né? Enfim, é só para botar mais pressão ainda, ver se treme o adversário. Porque hoje é mais Dificilmente, difícil. dificilmente vai terminar 11 contra 11. Isso eu É, duvido, isso eu duvido. Mas o Fluminense tem tudo para sair com mais uma vitória. É muito melhor do que o time do Olímpia. O time do Olímpia é muito fraco, muito fraco. O muito. Flamengo conseguiu essa proeza de se terminar pelo Olímpia. O normal é o Fluminense trazer mais uma vitória e um jogão, dois jogões na semifinal contra o Inter. Dois jogos legais, cara. Acho que o Inter e o Fluminense vão ser dois bons jogos. O Inter cresceu muito em Libertadores, porque o brasileiro o Inter continua mal, mas é foco, não tem jeito. Os caras focam no campeonato, querem o bicho, enfim, querem o reconhecimento, querem a taça. E o Fluminense vem bem. O Fluminense deu uma derrapada aí no meio do ano, né? Começou a jogar mal, críticas para lá, críticas para cá, perdeu jogadores, foi recuperando jogadores, recuperando o modo de jogar e tá subindo na hora certa, né, cara? Ascensão na hora certa. Era isso que precisava, né? Ele começou muito bem, não ia aguentar aquele ritmo, caiu e agora voltou a jogar um bom futebol e vamos ver o que que vai dar. Mas eu acho que continua dando Olímpia. Tá bom. Vamos ver se você Ah, entende de futebol mesmo. Vamos lá. ah, Futebol, pô, é futebol. se você perguntar aí quem é melhor, eu acho o Fluminense melhor que o Olímpia. Quem você apostaria para ganhar? Apostaria no Fluminense para ganhar do Para Olímpia. passar de fase. Mas a discussão é quem eu apostaria ou quem eu quero? Não, quem você apostaria para passar de fase? Ué, Eu apostaria no Fluminense. Quem eu quero, o Olímpia. tá bom. Tá bom, tá justificado. Foi a discussão do vídeo anterior, a razão e a emoção. Porra, eu não A posso falar que o final, Olímpia é melhor que o final Fluminense. Olímpia e Racing no Maracanã. Porra, eu vou. Vamos. Nós, o Palmeiras vai chegar. Ah, Já falamos do Palmeiras, né, no outro vídeo, o pessoal vai ver o isso. vídeo anterior, se não viu. Vamos falar o quê? De VAR? Essa vergonha? Bora. Tem que A falar do VAR, né? vergonha? Rapaz, o VAR é uma sigla, né, Fapinha? Você que tem um inglês melhor que o nosso, com certeza. Fala aí, a sigla do VAR O que significa o VAR? O VAR é a assim, sigla. ele significa assim, torcedores do Flamengo tentando arrumar jeito de ganhar o jogo. Essa significa isso. Muito bem traduzido, Fapinha. Era disso que a gente precisava. São. Ah, O Flamengo antigamente jogava com 12, agora joga com 16, né? Exatamente. Já são os O que 11 significa mais VAR é 3, isso. mas. Porra, gente demais. e foi o Quando é de É, outro CC, a mas gente estado é estava falando. liderando o Corinthians. campeonato. Hã? Quando é de O outro CC, estado é a gente Corinthians. estava liderando o campeonato. Mas falando sério agora, sem brincadeira, vamos lá. Esse negócio do vídeo assistente aí, o juiz, né? É, interferindo no jogo pra caramba, que não tem um jogo hoje que a gente passe sem uma intervenção do VAR, e os caras continuam errando de forma absurda. E não é erro de interpretação, é erro de regra. Os caras não sabem a regra. E quando eu digo os caras, porque são muitos, né? É o juiz, são dois bandeirinhas, porque todos eles se comunicam hoje, mais um juiz no tal do VAR lá, na cabine do VAR, mais três assistentes. Quer dizer, é muita gente sem saber regra, né? A gente está falando muito isso por causa do jogo do Vasco e Palmeiras. Teve um gol do Vasco anulado aí, bem, unânime, né? Que a regra foi mal aplicada. Marcaram impedimento no primeiro lance, o lance já era outro quando o gol saiu, então não poderia ter sido marcado impedimento. Mas tirando o lance em destaque, vamos falar do VAR em si, né? Como é ruim, né? Como os juízes são ruins, como eles continuam ruins e agora eles erram em grupo, né? Não erram mais sozinhos, né? Né, Eu Fabinho? acho que o VAR tem muito defeito. O VAR tá muito. Eu acho que tem algumas coisas que são vícios, né? Primeiro, esse negócio do impedimento milimétrico, né, cara?
A gente viu na Perfeito. Libertadores que teve o lance do Keno, né? Do Fluminense, que foi rápido a checagem. O cara viu lá, não tá, passou. Eu estou nos Estados Unidos. No jogo do Fluminense com o, o Atlético Paranaense, teve O um Atlético lance Paranaense. que era ridiculamente que não estava impedido, ridículo que não estava impedido. O cara falou assim, pô, o cara tá checando o quê? O que eu falei em inglês, né? O cara tá checando o quê? Eu não tenho que checar. E você via, pô, o cara falou, o cara americano falou assim, por que que tá puxando a linha para cá? Não tá longe a linha. Né? E parecia que o cara, o manipulador do VAR, estava tentando puxar para dar o que estava próximo, eu tenho pelo menos aproximar, ou criar dúvida, e não tinha dúvida. Né? Cara, é um negócio muito bizarro. Eu não estou falando do Fluminense, mas o caso do Vasco foi uma vergonha. Mas Claramente, muito essa é uma parecido. falta de conhecimento da regra. E aí você tem o VAR e tem o árbitro, né? Porque o árbitro podia, no campo ele podia falar, não, é outro lance. Árbitro FIFA podia falar, é outro lance. Foi um negócio medonho. O Vasco tem que protestar mesmo. Foi uma. Esse protesto, Fábio, é o quarto que o Vasco vai fazer. É, O mas Vasco não já tem teve jeito um de fazer, mas contra o Santos, um pênalti claro uma eu vergonha. vou Vergonha. vou citar os do Vasco, Você vê, você é vascaíno e está na teve aquele mente. lance foi o Fla-Flu, né? Foi 1-1, não foi? O negócio de ter um para cada lado, um gol impedido, um gol anulado para cada lado, não teve? Como é que foi, Fala aí, Léo? vocês do Fla-Flu. Fla-Flu. Teve. Né? Foi porque foi o mesmo lance, né? Mas foi no mesmo lance o impedimento. Parecidos. Não, mas foi no mesmo lance. Não foi igual ao do Vasco. O Vasco foi em outro lance. O cara tirou a bola, voltou pro meio campo. O cara, porra, era outro lance. É, 3 minutos depois, o gol. Não, tu não exagera. 3 minutos tu não exagera. Não, tô brincando, assim, mas assim, quando o Murilo tira em cima da linha, beleza, ele tirou o que eles falam, ele não tinha o controle, ele tirou de cabeça, a bola vai entrar e tirou. Agora, o Richard Rios tenta, né, tirar a bola da área, mas ele tinha o controle total da bola, ele que errou a maneira de tirar. Essa É, discussão não teria se o cara não desse vantagem. Pois é, mas os O, caras acomodam o Veguete estava lá impedido no primeiro lance, marcou ali, acabou. mas não dá para ver, Doguinha. Não, o É um Bandeira. Não, ombro eu e a acho que ponta da dava para ver, só que chuteira. o pessoal não dá para ver se depois checar no VAR. Mas será que o Bandeira não viu e Não dá deixou para rolar o ver. lance? Não dá, é muito difícil. O impedimento do Verratti já é difícil de marcar. É aquela história do milimétrico. É um pé, Ah, aí subiu no ombro do zagueiro do Palmeiras, fica um pé na frente. É não, muito difícil a se gente pela movimentar, TV, a gente vê que o Veguete está impedido, dá para perceber. mas muito pouco. Você A tem que minha traçar a pergunta linha. é, a minha pergunta é, será que o Bandeira viu, mas deixou seguir o lance Pode ser, se apoiando no VAR? pode ser. Eu acho que tem muito Essa é a isso minha Mas, dúvida. é isso que eu estou falando da interferência. Mas se ele quisesse se safar, na hora que a bola voltou para o Verratti, ele já levantava, porque aquela bola não ia entrar, não precisava deixar para o. Entendeu? Porque depois que voltou para o Ah, mas Verratti, isso por mais que ele aconteceu. pudesse ainda Aí o fazer o pessoal gol. torce para a bola não entrar. Mas esses caras torcem isso, Fabinho. É, Tu Que a acha que bola o cara do entrou. VAR torce por tudo Que a isso, bola pô, tem que entrou. interferir, eu acho que entendeu? o Vasco tá chorando muito, cara. Porra, e não tá assumindo que tinha um impedimento no lance. É milimétrico ou não? Beleza, mas a regra hoje manda. A regra tá Não, errada. Na nossa Não, era opinião, outro a regra tá lance, errada. Dô. Era outro não, lance, Dô. não é Não, não, não. isso. Tinha Você impedimento, não pode tinha. anular. Tinha, é o que eu tô falando. Mas Mas o você não lance pode do gol anular, é era outro outro lance. lance. Sim, mas eu tô falando o seguinte: o lance do gol não teria ocorrido se o cara marcasse ali de cara o Mas não impedimento. marcou. Aí você Mas não não Só pode que dá a para anular. regra marcar. manda. A regra não, agora eles são orientados a esperar o lance acabar. Mas já tinha Então, Então o acabado. mas Vasco teria. Então o Vasco está pedindo um gol, na minha opinião, que é irregular desde o começo. Não, 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 mas só não. na sua. Você tá Olha louco, só, só na Não, tua acontece o mas seguinte, ó. a cabeça. minha é Imagina o essa, a seguinte, minha imagina o opinião é seguinte. essa. Tem um ataque, aí o Tira a Flamengo camisa. ataca. Não é Aí, não, cara. Se o cara marca ali impedimento, o lance não aconteceria, o lance seguinte, acabou. Impedimento mas e lá. se você Sim, pensar mas não dá assim, para se o marcar cara esse. errou um lateral, já aconteceu gol que o cara inverteu um lateral, aí o cara bate o lateral e é gol. É outro lance, cara. Não, Doguinha, eu não acho o dá para seguinte: ver, Doguinha. Vasco está chorando por um gol irregular. Não, É, Não, só é você achou isso, eu isso. é não isso, concordo, não. é Não, isso. não. Não, Não você É, tá concordo, não. louco. essa é a minha opinião. O Vasco está chorando por um gol irregular. Isso não é a primeira vez, não. Não, É, agora eu Já vi Corinthians fazer isso, já vi muito time fazer isso, chorando lembrei de por gol outros lances irregular. também. Lembrei de outros lances. O VAR, por exemplo, no jogo do Fluminense de novo. O VAR não revisa lance que é para revisar. Teve lances duvidosos no jogo do Fluminense. Teve um lance pro Atlético Paranaense, que poderia ter sido pênalti, marcado pênalti.
teve um lance em cima do Marlon, Isso é um jogo só. num jogo só. E o VAR Um nem jogo chama. só. O VAR nem chama. É. Cara, Sabe o o que que eu acho, VAR, sabe o que eu acho curioso? É que não liberaram o áudio. o Cara, VAR. isso não demora. A gente grava o vídeo aqui, o Fábio em 2 minutos já manda o Amanhã, vídeo, cara. amanhã sai. Não, Amanhã era hoje. eu vou ligar para lá, amanhã sai. Liga Seguinte, pra essa porra, manda o liberar VAR, pro CNM. o VAR é uma ferramenta sensacional, na minha opinião. Eu sou muito a favor dessa Eu também ferramenta. sou. O Muito negócio é a que está favor. administrando, os flamenguistas estão administrando É, aí. só Olha, que, só que quem administra, quem toca o VAR, é muito despreparado. É muito fraco, cara. É Você vê paixão com a hoje, nação rubro-negra. você vê hoje esses programas esportivos na televisão lá, que tem aquele árbitro aposentado CNM? corrigindo qual tudo. tem? Tem Godoy, vários, tem Paulo vários. César, Porra, né? o Cada um Godoy é tem o o pior seu. de todos. O Godoy Cada um nem tem o vejo, seu. é o pior de todos. Um monte de programa de esportivo tem um árbitro lá aposentado para dar pitaco. Os caras erravam tudo na época deles, tudo e pior do que hoje, muito pior do que hoje. Eram todos horríveis. E hoje eles são os maiorais, são os experts no assunto. Não Rapaz, faz. Ele É o fazia. melhor Eu não aí. marcaria isso. Eu não faria isso. Fez deixa eu te várias falar uma vezes, coisa. erraram 1000 vezes, cara. O Bizarramente. melhor era o Arnaldo mesmo. O Arnaldo era bom. Ó, Terrível, O Arnaldo terrível, vou te dar dois horrível. lances. Vou te dar dois lances. Já que o Fapinha citou os do Fluminense, é óbvio que a gente assiste nossos jogos e lembra. Ó, Vasco e Atlético Mineiro teve um puxão no pé, que tem uma foto, né? A camisa do cara Sim, puxada. sim, eu No dia vi. seguinte apareceu o Senem, né? Que é o CNN, Senem, sei lá, que é o CNN. presidente, e do lado dele estava Péricles Bassol. Você lembra do Péricles Bassol? Sim, sim. Cara, o Williams arrancou a camisa do Diego Souza e ele não deu pênalti. O É, Leonardo Moura deu cara. uma foiçada no Bernardo e não deu pênalti. Estava lá de terno, gravata, óculos, parecia o intelectual da arbitragem, concordando com o CNM que o puxão no Gabriel Peck não foi suficiente para desequilibrar. Como é Eles que é? falam Ele falou, isso, o é. puxão no equipamento não foi com força suficiente para tirar o equilíbrio do atleta, que conseguiu a finalização, portanto, não foi pênalti. Não, Aí eu ó. vou para porra, Mas isso aí, esse final de semana aconteceu na Inglaterra também. Não vou lembrar agora qual foi o jogo. A mesma coisa, mesma interpretação. Puxou a camisa do cara, não foi suficiente para desequilibrar o cara. O cara nem reclamou também, igual o Peck, Doguinho, e segue o o, jogo. o Peck também não reclamou. Mas Pois sabe o é, que, que eu então. acho? Sabe o que, que eu acho errado? E eu não estou de sacanagem, aí não é anti-Flamengo, não. No lance São Paulo e Flamengo, o pênalti no Luiz Araújo. O cara do São Paulo toca o Luiz Araújo. Isso é indiscutível. Ele até meio que você pode perceber que ele desiste. Pô, tomou o drible, ele dá um toque no Luiz Araújo. O Luiz Araújo dobra os dois joelhos e cai no chão. Aquele toque não derruba o Luiz Não Araújo. é Então, se suficiente. você começa a puxar por essas interpretações de que o que é suficiente para derrubar, o que não é, vai além do puxão, entendeu? Vão É, esses eles pênaltis inventam, que cara. não marca. Eles inventam Porra. uns termos assim para justificar o erro. Ah, não é o suficiente. Porra, tá o ombro, parte do ombro. Eles inventam uns termos lá para não dar, para justificar o erro, e aí sai pior do que o normal, né? É, Enfim, só repito, emendando. Ah. o VAR é uma excelente ferramenta, só que muito mal tocada. É porque é pelos caras que erraram sempre, a vida inteira. Eles só estão agora Ex- lá dentro, ao invés de estar no campo, eles estão na exatamente, cabine. Assim, são exatamente. horrorosos. Esse lance que o Rafa falou, que os caras ficam tentando puxar a linha, né? Que o comentarista lá nos Estados Unidos Pô, perguntou o que, que eles estavam dois fazendo. minutos e meio, cara, pra puxar Não, ali. isso aconteceu no Vasco e Red Bull. O Dodô estava na transmissão como comentarista e passava o lance do Verratti, o pênalti, e passava, e o Daronco em campo. O Dodô chegou a hora que ele falou assim: gente, por que, que ele está demorando tanto para marcar? Será que ele ainda não viu que foi pênalti? Então, assim, porra, e o cara tá lá no vídeo, cara, aí tu fica imaginando isso, ele fica tentando Envezar o negócio, alguma tentando forma para dizer que não foi, envezar o cara. negócio. Não, Exatamente. mas olha só. Talvez o recurso que o Dodô tenha lá na cabine da Globo, que a gente tem aqui na TV, talvez não seja o mesmo recurso que a equipe do VAR É sim. Não, mostra as imagens do Mostra as VAR imagens, agora, é o agora a mesmo, imagem do sim. VAR. Mas essa imagem do VAR é gerada pela Globo, por exemplo, Não, no jogo é da o VAR Globo? trabalhando, é a imagem do VAR trabalhando, cara. É ao vivo, é o É ao VAR vivo, tá Não, minha analisando o trabalhando. pergunta é a lance. seguinte, as imagens que a equipe do VAR assiste lá no monte de TV lá que eles têm lá,
quem fornece essas imagens? É a própria Globo? Ou é uma equipe da CBF? Aí é Eu diferente. sei que as imagens que passam A na televisão, qualidade é as diferente. imagens que passam na televisão do VAR para a gente ver são as mesmas que passam para os árbitros. Para a gente aqui, ó, tá vendo o jogo. É. Mas que a equipe lá do VAR lá tá lá É a analisando, mesma, é a é a mesma, mesma? é a mesma. Então aí, Pô, Doguinha, então, no mínimo ele tem a Globo ligada lá numa daquelas 14 telas. Uma é a então Globo, aí, ele cara. vai, tanto que ele ouve. Então Isso aí já foi agora só discutido. então agora E eu as sugiro decisões são isso. depois que o Paulo César fala. Teve Exatamente. essa Eu sugiro orientação. isso. Não, teve uma orientação dessa, que começaram a perceber que as E determinações o do VAR VAR nem vinham fica, depois e do o VAR nem comentarista. fica mais no estádio, né? Não Não fica fica mais. mais? Não, Não. É na fica em Não sede. Brasília, sabia. na sede da CBF. Sede da Você CBF. não, era, você não ia apanhar, não saía do estádio. Era mais um para sair É. de Camburão. Porque, porra, os caras são muito ruins, cara. Os caras erram todo o jogo. Todo mundo reclama. Você acha que na Porra, sede e da aí vai. CBF não tem lá o telefone tocando, porra, televisão da Globo, televisão não sei aonde? Telefone vermelho, né, Fapinha? Porra, isso tá de brincadeira. Telefone do Landim toca o telefone. Eu acho que os É. caras atendem rapidinho. Não, cara, o futebol hoje está muito diferente, né? Você vê aí os gramados agora sintéticos, a arbitragem se apoiando na equipe que está lá na televisão, na salinha, lá na sede. É outro futebol totalmente diferente. Essas arenas aí de FIFA, como o futebol tá mudado, cara. Tá O gol muito. demora 3 dias para ser validado. Perde até esse É, tesão do gol, né? O o cara não árbitro sabe agora, comemorar. cara. O árbitro agora só tem que marcar só o lance o beabá, marcar o beabá. O pênalti ele deixa pro VAR, o Eu não impedimento sei por deixa que que pro tem VAR. bandeirinha, cara. Pois Eu é, não sei por que que tem bandeirinha. daqui a pouco pode Pra quê? tirar. Pode Tira tirar daqui a essa pouco. porra, né? É, Bota só para um. auxiliar o árbitro ali mesmo. A gente chegou a comentar, não tem problema nenhum em falar aqui, a gente estava falando só para finalizar, para não ficar muito longo também, porque senão a gente vai ter que fazer o terceiro vídeo, é a possibilidade de alargar as linhas, Papinha, que isso tem na Europa já, na Inglaterra, né? Que isso Normal. facilita, acaba com Facilita, esses impedimentos até de porque milímetros, né? filosoficamente é para você impedir que o impedimento é para impedir que alguém leve vantagem no lance de forma irregular. E quando o milimétrico Muita você não está levando vantagem. vantagem. Qual que é Muita a vantagem, né? filosofia? É. É. E aí alarga a linha, né? Faz uma linha mais grossa, e Aí acaba com você esse. acaba com o impedimento milimétrico, que é de número, É, o impedimento envesado, diria eu. é uma É, ótima saída. É uma ótima Impedimento saída. enviesado, que você marca se você quiser, de acordo o humor de quem está medindo lá. com a camisa que está no campo, Papinha. É lógico que Tem é. muito isso, tem Lógico que muito isso. É uma Tem ótima muito saída. mesmo. Uma ótima saída alargar as linhas. Talvez seja a melhor saída. Alarga as linhas. Se em algum momento elas se tocarem, segue o Mas jogo. parece que numa votação lá na CBF o Flamengo foi contra. Lógico, Cismou com pô. o Flamengo, cara. Cismou com o Flamengo. Flamengo e Corinthians Esquece. parece que Ó, votaram extremamente contra. Olha só, se esquece o alargar ali, eu tô Flamengo. fora do campeonato. Esquece o Dizem, Flamengo. eu Se não tava. preocupa com o Z4 esse ano, cara. Esquece o Não, Flamengo. eu tô me preocupando com o VAR, na verdade. Se não fosse o VAR, eu tava mais 5 pontos, eu tava com 21, porra. Rumo a Ah, bom. Libertadores. Se. Lá vem o se. É, não, mas só lances óbvios, claros, né? É Se o porque você não Flamengo não sofre com perde, isso, cara. se o Flamengo não perde pro Bragantino, pro Cuiabá, não empata em casa com o time reserva do Inter, com Não, o Cruzeiro, que é time de Série B e tal, o Flamengo era líder do brasileiro. você perdeu por Pô, incompetência sua, eu perdi é o por se. interferência externa. Mas é o Aí é se. difícil. Pô, é o Ah, sim. se. Não Não, perde no se Botafogo, no Maracanã, nesse campeonato. O Flamengo era líder. Papinha, o cara nunca apanhou, nunca sofreu desse problema, aí ele acha que é assim, que é só Vai nessa. passa por cima, que isso não é problema, só é problema Vai para os nessa. outros. Eu lembro até hoje do Galera, Flamengo e fechou Grêmio. então? O Varzinho, fechou, Varzinho? Fechou. Valeu então. Então, um abraço Valeu, para galera. vocês. Aí, A pessoal, gente assina volta aí. na quinta, depois do jogo, dependendo do jogo, do resultado, tem internet ou não tem internet para fazer vídeo. É isso aí, pessoal. É o seguinte, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube, acionar o sininho, comentar e compartilhar. Lembrando que É nós aí. estamos também no Instagram, no ex-Twitter, né, atual X, e lembrei, TikTok. TikTok. Só para lembrar que assim, a gente botando vídeo de quinta ou não, o pessoal vai receber, porque tá com o sininho acionado, então a gente não tem medo Exatamente. de nada. Beleza? Valeu, Fapinha, brigadão. Fechou. Valeu, Doguinha, aquele Valeu, galera. abraço. Boa noite. Até. Abraço. Valeu.